Ele era frio, poderoso e sempre conseguia o que queria. Jurou que ela seria sua esposa, mas na lua de mel descobriu algo sobre ela que mudaria tudo para sempre. Inscreva-se no canal para não perder essas histórias que surpreendem e comente de qual cidade e país você está assistindo. O Hospital Municipal de Santo Amaro era um contraste com o resto do bairro de classe média alta de São Paulo. Rafael Mendonça ajustou a gravata azul marinho de sua camisa social, enquanto caminhava pelos corredores brancos e impessoais. O cheiro de desinfetante impregnava o ar, tão diferente dos ambientes perfumados dos escritórios da RM Tech, sua empresa de tecnologia avaliada em bilhões. Senhor Mendonça, por aqui. A diretora do hospital o guiava com um sorriso excessivamente entusiasmado. A ala pediátrica está ansiosa pela sua visita. Sua doação de equipamentos vai mudar muitas vidas. Rafael apenas assentiu. Não estava ali para receber elogios ou tirar fotos para a imprensa. Desde que perdera os pais em um acidente há 5 anos, dedicava parte de sua fortuna a hospitais públicos. Era uma forma de honrar a memória de sua mãe, que fora médica pediatra. Quando entraram na ala infantil, decorada com personagens coloridos nas paredes, Rafael notou imediatamente a enfermeira no centro da sala. Cabelos castanhos presos em um coque desalinhado, olhos verdes concentrados, enquanto ajudava uma menina de aproximadamente 6 anos a se alimentar. Havia algo na forma como ela interagia com a criança que o fez parar momentaneamente. Aquela é Luísa Campos, nossa enfermeira-chefe da pediatria, comentou a diretora seguindo seu olhar. Formada com honras, recusou propostas de hospitais privados para trabalhar aqui. A enfermeira finalmente notou a presença deles e, após dizer algo que fez a menina sorrir, aproximou-se. Senhor Mendonça, é um prazer conhecê-lo. Sua voz era firme, sem o tom reverencial que geralmente as pessoas usavam ao falar com ele. Sou Luísa Campos. Em nome de nossas crianças, agradeço a doação dos equipamentos de monitoramento cardíaco. Vão salvar muitas vidas. Rafael estendeu a mão, sentindo a firmeza do aperto de Luísa. O prazer é meu, e pode me chamar de Rafael. Vamos mostrar onde os equipamentos serão instalados, interrompeu a diretora. Mas Rafael manteve os olhos fixos em Luísa. Na verdade, gostaria que a enfermeira Campos me mostrasse a ala. Afinal, ela parece conhecer bem as necessidades reais daqui. Luísa ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas assentiu. Claro, se a diretora concordar. Enquanto caminhavam pelo hospital, Rafael observava como as crianças reagiam à presença de Luísa. Seus olhos se iluminavam, mesmo aqueles visivelmente debilitados. Você é muito querida aqui, comentou, enquanto ela mostrava onde os novos monitores seriam instalados. Tento fazer a diferença, respondeu simplesmente. Muitas dessas crianças não têm quem as visite regularmente. Os pais trabalham o dia todo, alguns vêm de longe. E você preenche esse vazio. Faço o possível. Luísa sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Mas não estamos aqui para falar de mim, senhor. Rafael, ele corrigiu. E na verdade estou muito interessado em saber mais sobre você. O olhar desconfiado dela o surpreendeu. Luísa cruzou os braços. Geralmente os doadores querem saber sobre os equipamentos, tratamentos, estatísticas de recuperação. Não sou um doador comum. Rafael deu de ombros. Acredito que a tecnologia só tem valor pelas mãos que a utilizam. E suas mãos parecem fazer milagres aqui. Luísa corou levemente, mas manteve a compostura profissional. Senhor Mendonça. Rafael. Rafael, ela cedeu. Agradeço o interesse, mas tenho um plantão para terminar. Se quiser realmente conhecer nosso trabalho, sugiro que venha em uma de nossas tardes recreativas às quintas-feiras. As crianças adorariam. Rafael sorriu, encantado com a forma direta como ela o tratava. Em seu mundo de negócios, as pessoas ou o temiam ou queriam algo dele. Luísa não demonstrava nenhum dos dois. Quinta-feira então, confirmou, tirando um cartão do bolso interno do paletó. Meu número pessoal, caso precise de algo para o hospital antes disso. Luísa pegou o cartão com hesitação, guardando-o no bolso do uniforme. Até quinta, então. Quando Rafael deixou o hospital naquela tarde, a imagem de Luísa permaneceu em sua mente. Havia algo diferente nela, algo real em um mundo de artificialidades ao qual estava acostumado. Pela primeira vez em muito tempo, ele esperava ansiosamente pela chegada de quinta-feira.
Luísa Campos fechou a porta do pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, exausta após o plantão de 12 horas. Largou a bolsa sobre o sofá gasto e seguiu diretamente para o chuveiro, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos. O rosto de Rafael Mendonça ainda pairava em sua mente, com aquele sorriso confiante e olhos que pareciam enxergar além de sua fachada profissional. Não seja ridícula, murmurou para si mesma, enquanto se enxugava. Homens como ele não se interessam por mulheres como você. Na cozinha modesta, preparou um sanduíche rápido e sentou-se à pequena mesa, desdobrando o jornal do dia. Na seção de economia, lá estava ele, Rafael Mendonça, anunciando a nova sede da RM Tech na Faria Lima, avaliada em 500 milhões de reais. A foto captava sua expressão séria, tão diferente do homem que conhecera hoje. O celular vibrou com uma mensagem de Ana, sua colega de trabalho e melhor amiga. O milionário gato te ligou? Todo mundo no hospital só fala disso. Luísa revirou os olhos, digitando rapidamente. Não seja tonta, ele só estava cumprindo a agenda social. A resposta veio instantaneamente. Que estranho, porque ele acabou de ligar perguntando seu horário na quinta. A diretora está quase tendo um ataque. Luísa sentiu o rosto esquentar. Terminou seu jantar simples e foi para o quarto, onde a foto de seus pais sorria de uma moldura desgastada na mesa de cabeceira. Seu pai, motorista de ônibus, e sua mãe, faxineira, haviam sacrificado tudo para que ela pudesse estudar. Falecidos há 3 anos em um assalto, não tinham vivido para vê-la formada, mas Luísa carregava o legado de trabalho duro e honestidade deles. Pessoas como Rafael Mendonça viviam em outra realidade. O cartão dele, ainda no bolso de seu uniforme, parecia queimar como um objeto estranho naquele apartamento simples. Na manhã seguinte, Rafael acordou em sua cobertura no Jardim Europa, encarando a vista panorâmica de São Paulo através das janelas do chão ao teto. Seu personal trainer já o esperava para o treino matinal, seguido por uma videoconferência com investidores americanos. Os números da expansão para o Nordeste superaram as expectativas, Sra. Peterson. Explicava para a executiva na tela. Estamos prontos para a fase 2 em Recife. Enquanto falava sobre planilhas e projeções, sua mente vagava para o hospital municipal. Para Luísa. Quando a reunião terminou, seu assistente, Marcos, entrou com a agenda do dia. Reunião com o conselho às 13 horas. Apresentação do projeto Artemis às 15 horas. E jantar com a família Montenegro às 20 horas. Cancele o jantar, disse Rafael, surpreendendo o assistente. Mas, senhor, a filha deles, Beatriz, estará presente. Sua mãe insistiu nesse encontro há semanas. Rafael suspirou. Desde que completara 35 anos, sua mãe, Elisa Mendonça, intensificara as tentativas de casá-lo com alguma herdeira apropriada. Diga que surgiu uma emergência nos negócios. Rafael levantou-se, ajustando o terno impecável. E marque uma visita ao Hospital Municipal de Santo Amaro para quinta-feira à tarde. Marcos franziu o senho, mas anotou obedientemente. Algum motivo específico? Acompanhamento das doações, respondeu vagamente. Quero ver os equipamentos em funcionamento. Mais tarde, durante o almoço em seu escritório com vista para a cidade, Rafael pegou-se pesquisando sobre Luísa Campos em seu tablet. Havia pouco sobre ela online. Uma citação em um jornal local sobre um programa de acolhimento a crianças hospitalizadas que ela criara. Uma foto em um evento de formatura na escola de enfermagem da USP. O interfone interrompeu seus pensamentos. Sua mãe na linha 1, senhor, anunciou a secretária. Rafael hesitou antes de atender. Mãe, Rafael, Marcos me informou que você cancelou o jantar com os Montenegro. A voz de Elisa Mendonça soava claramente reprovadora. Beatriz voltou especialmente de Londres para conhecê-lo. Tenho assuntos urgentes para resolver. Que assuntos poderiam ser mais importantes que seu futuro? Você tem 35 anos, filho. A RM Tech precisa de estabilidade, de uma família que transmita segurança aos acionistas. Rafael fechou os olhos, contendo a irritação. Meu casamento não será uma estratégia de negócios, mãe. Quando me apaixonar... Paixão? Elisa interrompeu com uma risada seca. Você acha que grandes fortunas se mantêm com paixão? Seu pai e eu tivemos um casamento arranjado e construímos um império. As empresas Mendonça precisam de alianças fortes, não de romances de novela.
A RM Tech é minha empresa, não das empresas Mendonça, Rafael respondeu firmemente. E escolherei minha esposa, não você. Desligou antes que a discussão se prolongasse. Sua mãe nunca entendera sua necessidade de construir algo próprio, separado do conglomerado familiar. A RM Tech era sua criação, uma empresa de tecnologia que desenvolvia soluções para a área médica, inspirada pelo trabalho de sua falecida mãe. À noite, dirigindo seu Porsche pelas ruas de São Paulo, Rafael se pegou desviando o caminho. Sem perceber, estava próximo ao Hospital Municipal de Santo Amaro. O prédio estava parcialmente iluminado, com um movimento típico de um hospital que nunca dormia. Estacionou o carro e ficou observando a entrada do pronto-socorro. Foi quando a viu. Luísa saía do hospital, parecendo ainda mais cansada que no dia anterior, o cabelo agora solto emoldurando seu rosto. Ela ajustou a bolsa no ombro e caminhou até o ponto de ônibus. Rafael hesitou por um momento. Seria inapropriado abordá-la assim, fora do contexto profissional. Mas algo o impulsionou a sair do carro. Luísa! Ela se virou, claramente surpresa ao reconhecê-lo. Senhor Mendonça? O que faz aqui? A confusão em seu rosto era evidente. Rafael, corrigiu novamente, aproximando-se. Estava passando e... Você precisa de uma carona? Luísa olhou para o Porsche estacionado e depois para Rafael com uma expressão entre desconfiança e surpresa. Passando pelo hospital às 23 horas, ela arqueou uma sobrancelha. Bastante coincidência. Rafael sorriu, admitindo a derrota. Ok, talvez eu tenha vindo especificamente para te ver. E, por favor, é só Rafael. O ônibus aproximava-se do ponto, e Luísa ajustou a alça da bolsa no ombro. Olha, Rafael, agradeço o interesse, mas estou exausta após um plantão duplo. Além disso, nós mal nos conhecemos. Exatamente por isso estou oferecendo a carona, ele insistiu, mantendo uma distância respeitosa. Para nos conhecermos melhor. Prometo que é só uma carona, sem segundas intenções. O ônibus parou, abrindo as portas. Luísa hesitou, olhando do veículo lotado para o empresário. Contra seu melhor julgamento, ela suspirou. Apenas até o metrô Ipiranga, então. No interior luxuoso do Porsche, Luísa parecia deslocada, sentada rigidamente com a bolsa no colo. O contraste entre os dois era evidente. Ela ainda em seu uniforme hospitalar, levemente amassado. Ele em um terno que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Dia difícil? Perguntou Rafael, manobrando o carro pelas ruas noturnas de São Paulo. Todos são, no sistema público, ela respondeu, permitindo-se relaxar um pouco contra o banco de couro. Perdemos um paciente hoje. 7 anos, leucemia avançada. Rafael ficou em silêncio por um momento, respeitando a gravidade da situação. Sinto muito. Faz parte do trabalho, Luísa disse, mas sua voz traía a emoção contida. Por isso, valorizo tanto doações como a sua. Equipamentos adequados podem fazer toda a diferença. É por isso que fundei a RM Tech. Rafael compartilhou, surpreendendo a si mesmo com a abertura. Minha mãe era médica. Ela sempre dizia que a tecnologia poderia revolucionar tratamentos, se fosse acessível a todos. Luísa virou-se para observá-lo melhor. Não sabia que sua empresa tinha essa motivação. Os tabloides só falam sobre o valor de mercado e suas conquistas empresariais. Os tabloides raramente acertam algo sobre mim. Ele riu levemente. Preferem criar histórias sobre o playboy milionário do que falar sobre hospitais e equipamentos médicos. E eles estão errados? Luísa perguntou diretamente. Sobre a parte do playboy? Rafael reduziu a velocidade ao aproximar-se de um semáforo, encarando-a brevemente. Depende da definição. Tenho privilégios, sim, mas não sou quem eles retratam. O silêncio que seguiu foi confortável, quase íntimo. Quando chegaram à estação Ipiranga, Luísa parecia mais relaxada. Obrigada pela carona, ela disse, preparando-se para sair. Posso te levar até em casa, ofereceu Rafael. Já é tarde. Luísa balançou a cabeça. Não precisa. E além disso? Ela hesitou. Além disso, acho melhor mantermos distância, ela completou olhando-o nos olhos. Nossos mundos são muito diferentes, Rafael. Agradeço tudo que faz pelo hospital, mas qualquer coisa além disso seria... complicado. Antes que ele pudesse responder, Luísa saiu do carro fechando a porta suavemente. Rafael observou-a descer as escadas da estação de metrô,
uma sensação estranha apertando seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o havia rejeitado, e isso, surpreendentemente, só aumentou seu interesse. No dia seguinte, quando Luísa chegou ao hospital para seu turno, foi recebida por Ana com um sorriso malicioso. "Tem algo te esperando na sala dos enfermeiros", disse a amiga, praticamente arrastando-a pelo corredor. Na pequena sala, um enorme arranjo de lírios brancos, as flores que decoravam a ala pediátrica, ocupava quase toda a mesa central. Um cartão simples dizia apenas: "Os pequenos pacientes merecem o melhor cuidado, e os melhores cuidadores merecem ser valorizados. Até quinta-feira, RM." "Não é romântico?", suspirou Ana, enquanto Luísa lia o cartão com uma expressão indecifrável. "É inapropriado", Luísa respondeu, mas não conseguiu conter um pequeno sorriso. "Ele nem me conhece." "Mas quer conhecer." Ana cutucou seu ombro. "E não é todo dia que um dos homens mais ricos do país manda flores para uma enfermeira." Luísa guardou o cartão no bolso, tentando ignorar o calor que subia pelo seu rosto. "Vamos trabalhar, temos crianças esperando." A quinta-feira chegou mais rápido do que Luísa esperava. Ela se pegou checando o relógio repetidamente durante seu turno, dividida entre ansiedade e irritação consigo mesma por se importar tanto com a visita de Rafael. A ala pediátrica estava especialmente organizada para a tarde recreativa. Voluntários haviam decorado o espaço com balões coloridos e uma pequena área fora transformada em um palco improvisado para o teatro de fantoches. "Ele está aqui", sussurrou Ana, aproximando-se rapidamente. "E não veio sozinho." Luísa virou-se para a entrada, onde Rafael conversava com a diretora do hospital. Ao seu lado, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos observava o ambiente com uma expressão crítica. Pelo porte e pelos traços semelhantes, Luísa deduziu instantaneamente: Elisa Mendonça, a matriarca da família, cujo rosto aparecia ocasionalmente em colunas sociais. "Não sabia que ele traria a mãe", murmurou Luísa, sentindo uma onda de insegurança que rapidamente reprimiu. Ela tinha orgulho de seu trabalho e não se deixaria intimidar. Rafael a avistou e sorriu, conduzindo sua mãe em direção a ela. "Luísa, esta é minha mãe, Elisa Mendonça." "Mãe, esta é Luísa Campos, a enfermeira-chefe da pediatria que mencionei. A enfermeira que te convenceu a vir a este evento", observou Elisa, estendendo a mão para um cumprimento formal. Seus olhos avaliavam Luísa da cabeça aos pés com um interesse velado. "É um prazer conhecê-la, senhora Mendonça", respondeu Luísa educadamente. "Nossos pacientes ficam muito felizes com visitas, especialmente em dias de atividades." "Rafael mencionou seu programa com as crianças", disse Elisa. "Bastante impressionante para alguém tão jovem liderar uma iniciativa dessas." Havia algo no tom que deixou Luísa desconfortável, como se Elisa estivesse procurando falhas em sua armadura. "Foi uma necessidade que identifiquei", Luísa respondeu simplesmente. "As crianças em tratamento prolongado precisam de mais que apenas cuidados médicos." Rafael interveio, notando a tensão. "Por que não nos mostra as atividades de hoje, Luísa?" Enquanto guiava mãe e filho pela ala, Luísa explicava o funcionamento do programa. As crianças reconheceram Rafael da visita anterior, algumas acenando animadamente. "Tio Rico!", exclamou Pedro, um menino de 8 anos em tratamento para uma cardiopatia congênita. O apelido fez Luísa corar e Rafael sorrir. "Tio Rico?", Elisa arqueou as sobrancelhas. "As crianças descobriram que ele é bem-sucedido", explicou Luísa, ajudando Pedro a se acomodar para assistir ao teatro de fantoches. "Isso é minimizar as coisas", comentou Elisa. "As empresas Mendonça são o terceiro maior conglomerado do país. Para eles, ele é apenas o tio que trouxe equipamentos novos e prometeu voltar para brincar", Luísa respondeu sem se intimidar. "Aqui dentro, títulos e contas bancárias importam menos que sorrisos e tempo dedicado." Um leve sorriso surgiu nos lábios de Rafael, enquanto Elisa parecia reconsiderar a enfermeira à sua frente. A apresentação de fantoches começou, uma história sobre um pequeno peixe que superava obstáculos para encontrar sua família. As crianças assistiam encantadas, e até mesmo Elisa parecia tocada pela simplicidade e efetividade da atividade. Após o teatro, Rafael surpreendeu a todos ao se juntar às crianças para uma sessão de desenho.
Sentado em uma cadeira pequena demais para sua estatura, ajudava uma menina a colorir, aparentemente alheio ao fato de que seu terno italiano agora exibia manchas coloridas de canetinha. Luísa observava a cena com um misto de surpresa e admiração, quando Elisa aproximou-se. Ele nunca foi assim em eventos de caridade, comentou a matriarca mantendo a voz baixa. Geralmente cumpre o protocolo e sai o mais rápido possível. As crianças têm esse efeito nas pessoas, respondeu Luísa diplomaticamente. Não são só as crianças, acredito. Elisa a encarou diretamente. Rafael me falou muito sobre você. Luísa manteve o rosto neutro, embora seu coração acelerasse. Espero que coisas boas. Depende da perspectiva. Elisa sorriu levemente. Me diga, senhorita Campos, qual sua ambição na vida? A pergunta direta pegou Luísa desprevenida. Profissionalmente implementar programas de apoio psicológico em todas as alas pediátricas da rede pública, respondeu honestamente. Pessoalmente, ser feliz, suponho, como todos. E a felicidade inclui um bom casamento, filhos, uma vida confortável. Luísa enrijeceu, entendendo finalmente o propósito da visita de Elisa. Senhora Mendonça, com todo respeito, se está tentando avaliar minhas intenções com seu filho, posso garantir que não tem nenhuma, completou Elisa ainda sorrindo. Isso é refrescante, devo admitir. A maioria das mulheres que se aproximam de Rafael tem motivos bastante claros. Não estamos nos aproximando, Luísa esclareceu firmemente. Ele é um benfeitor do hospital e eu sou uma funcionária agradecida. Nada mais. Elisa estudou o rosto de Luísa por um momento antes de comentar. Interessante e completamente falso pelo que observo. Há algo entre vocês, mesmo que ainda não percebam. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidas por Rafael, que se aproximou com um desenho colorido nas mãos. Mariana fez isso para você, Luísa. Ele entregou o papel onde uma figura de jaleco branco sorria ao lado de outra de terno. Aparentemente, somos super-heróis que salvam crianças. Luísa aceitou o desenho comovida. Vou guardar com carinho. O restante da tarde transcorreu em um ritmo tranquilo. Quando as atividades terminaram e as crianças voltaram para seus leitos, Rafael e Elisa se preparavam para partir. Foi uma tarde esclarecedora, comentou Elisa despedindo-se. Entendo melhor agora o interesse de Rafael por este hospital. Quando Elisa afastou-se para falar com a diretora, Rafael aproveitou o momento para conversar a sós com Luísa. Espero que minha mãe não tenha te deixado desconfortável, disse preocupado. Ela pode ser investigativa. Foi um interrogatório e tanto. Luísa sorriu levemente. Mas sobrevivi. Rafael hesitou antes de continuar. Gostaria de jantar comigo amanhã? Um lugar tranquilo, só para conversarmos. Luísa sentiu o conflito interno intensificar-se. A sensação que Rafael despertava nela era nova e perturbadora. Uma mistura de atração, curiosidade e alarme. Rafael, antes que recuse, ele interrompeu gentilmente. Pense que seria apenas um jantar. Entre duas pessoas que querem se conhecer melhor. Sem expectativas, sem pressão. Contra todos os seus instintos de autopreservação, Luísa assentiu. Tudo bem, um jantar. O sorriso de Rafael iluminou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e despreocupado. Te pego às 8? Me encontre no restaurante, ela condicionou. Manda o endereço por mensagem. Quando Rafael e Elisa finalmente partiram, Ana praticamente materializou-se ao lado de Luísa. Você tem um encontro com o tio Rico? Perguntou, os olhos arregalados. Não é um encontro, Luísa protestou automaticamente. É só um jantar. Com um dos solteiros mais cobiçados do país, completou Ana, que claramente está interessado em você. Luísa guardou o desenho de Mariana em sua pasta, pensativa. Isso nunca vai dar certo, Ana. Nossos mundos são completamente diferentes. Talvez seja exatamente por isso que vai dar certo, filosofou a amiga. Opostos se atraem e tudo mais. Naquela noite, em seu apartamento, Luísa abriu uma caixa de sapatos guardada no fundo do armário. Dentro estavam documentos antigos, fotos desbotadas e recortes de jornal cuidadosamente preservados. Um segredo que carregava há anos, algo que ninguém no hospital sabia, algo que certamente mudaria a percepção de Rafael sobre ela. Se ele soubesse, murmurou para si mesma,
fechando a caixa rapidamente. Se qualquer um soubesse. A mensagem que enviou para Rafael continha apenas o nome e endereço de um pequeno restaurante no Brás, longe dos ambientes sofisticados que ele frequentava. Se iam se conhecer, que fosse em seu território, onde se sentia segura, ou pelo menos tão segura quanto poderia estar, considerando o passado que lutava para manter enterrado. O cantinho da vovó era exatamente como o nome sugeria, um restaurante familiar, com toalhas xadrez nas mesas e fotografias antigas nas paredes de tijolo aparente. O aroma de comida caseira preenchia o ambiente, mesclando-se à música brasileira que tocava em volume baixo. Rafael chegou 10 minutos antes do horário combinado, estacionando seu Porsche entre um Gol antigo e uma motocicleta de entrega. Vestia calça jeans e camisa polo, sua tentativa de se vestir mais casualmente, embora ainda parecesse deslocado naquele cenário do Brás. Ao entrar no restaurante, uma senhora de aproximadamente 70 anos o recebeu com um sorriso caloroso. "Você deve ser o amigo da Luizinha", ela disse, conduzindo-o a uma mesa nos fundos. "Primeira vez aqui, não é? Tão óbvio assim?" Rafael sorriu, encantado com a hospitalidade genuína. "Um pouco", a senhora riu. "Sou Dona Carmen, avó postiça da Luísa. Ela ligou avisando que viria com um amigo especial." "Especial?" Rafael não conseguiu esconder o interesse. As palavras dela foram "um amigo do hospital." Dona Carmen piscou. "Mas conheço aquela menina desde que chegou a São Paulo." O brilho nos olhos ao telefone dizia outra coisa. Antes que Rafael pudesse responder, Luísa entrou no restaurante. Vestia jeans, uma blusa simples e o cabelo solto caía em ondas naturais pelos ombros. Sem o uniforme hospitalar, parecia mais jovem e descontraída, embora seus olhos revelassem nervosismo ao avistá-lo. "Vejo que já conheceu a Dona Carmen", comentou Luísa, sentando-se à sua frente. "Estávamos apenas nos apresentando", respondeu Dona Carmen, entregando os cardápios. "Vou trazer aquela limonada especial para começar." Quando a senhora se afastou, Rafael observou Luísa com um sorriso. "Lugar interessante para um primeiro encontro." "Não é um encontro", Luísa corrigiu automaticamente. "E queria que conhecesse um lugar real, não aqueles restaurantes de revista que frequenta." "Como sabe que tipo de restaurante frequento?" Luísa corou levemente. "Talvez eu tenha pesquisado um pouco sobre você." "Justo", Rafael riu, considerando que fiz o mesmo. Dona Carmen retornou com uma jarra de limonada e 2 taças. "Já decidiram?" "O de sempre para mim", respondeu Luísa. "Confio na recomendação da casa", acrescentou Rafael. Quando ficaram sozinhos novamente, um breve silêncio instalou-se entre eles, até que Rafael o quebrou. "Então, o que descobriu na sua pesquisa?" Luísa tomou um gole da limonada antes de responder. "Que você herdou parte das empresas Mendonça aos 25 anos, mas optou por fundar sua própria empresa. Que a RM Tech é especializada em tecnologia médica e tem programas sociais em hospitais públicos, e que, segundo as revistas, você já foi vinculado romanticamente a pelo menos 3 modelos internacionais e uma atriz da Globo." Rafael riu, surpreso com a franqueza dela. "Pesquisa bem completa. Trabalho com evidências", ela deu de ombros. "Faz parte da profissão." "E sua conclusão sobre mim, baseada nessas evidências?" Luísa o estudou por um momento. "Que você tem mais profundidade do que aparenta, mas ainda não entendo seu interesse em mim." A honestidade dela o desarmava completamente, algo raro em seu mundo de sorrisos calculados e interesses velados. "Talvez eu esteja cansado de pessoas que só veem minha conta bancária", respondeu igualmente honesto. "Você me trata como uma pessoa normal, não como o herdeiro Mendonça ou o CEO da RM Tech." "Para mim, você é apenas Rafael", ela concordou, "o homem que desenha com crianças mesmo usando um terno italiano." O jantar chegou, uma feijoada tradicional servida em panelas de barro. A conversa fluiu naturalmente enquanto comiam, transitando de histórias de infância a sonhos profissionais. "Cresci em Ribeirão Preto", revelou Luísa em determinado momento. "Vim para São Paulo aos 18 anos para estudar enfermagem na USP." "Seus pais ainda moram lá?" Uma sombra perpassou o rosto de Luísa. "Meus pais faleceram há alguns anos. Um assalto, na saída do trabalho da minha mãe." Rafael instintivamente cobriu a mão dela com a sua. "Sinto muito." "Obrigada."
Ela respondeu sem retirar a mão. Foram eles que me ensinaram a valorizar o que realmente importa na vida. E o que realmente importa? Perguntou Rafael genuinamente interessado. Honestidade, trabalho duro, lealdade. Ela enumerou, olhando-o diretamente. Valores que nem sempre vejo no mundo corporativo. Nem todos os empresários são tubarões, sabe? Ele sorriu. Alguns de nós realmente acreditamos em fazer diferença. Como seus programas nos hospitais. Exatamente. A RM Tech está desenvolvendo monitores cardíacos de baixo custo para hospitais públicos, explicou, o entusiasmo evidente em sua voz. Se conseguirmos a aprovação da Anvisa, podemos revolucionar o atendimento em áreas remotas. Luísa o observava com crescente admiração. Este não era o playboy retratado nas revistas, mas um homem apaixonado por fazer diferença, usando seus privilégios para causas maiores. À medida que a noite avançava, as barreiras entre eles pareciam diminuir. Quando Dona Carmen trouxe a sobremesa, pudim de leite caseiro, estavam rindo como velhos amigos. Nunca vi a Luizinha tão à vontade com alguém, comentou a senhora servindo café. Dona Carmen, protestou Luísa corando. Só digo o que vejo, querida. E vejo duas pessoas que se conectam de verdade. A senhora afastou-se com um sorriso satisfeito. Após o jantar, caminharam lado a lado pela rua movimentada do Brás, ainda vibrante mesmo à noite. Obrigado por me trazer aqui, disse Rafael, observando as lojas de roupas agora fechadas, as pessoas apressadas voltando para casa após um dia de trabalho. É um lado de São Paulo que raramente vejo. O lado real, comentou Luísa. Longe das bolhas de privilégio. Rafael parou virando-se para encará-la. Você sempre me coloca em meu lugar, não é? É refrescante. Alguém precisa, ela sorriu. Seu mundo é muito distante da realidade da maioria das pessoas. Meu mundo pode ser diferente, mas meus sentimentos são reais, respondeu Rafael, sua voz suavizando. E o que sinto por você é... Antes que pudesse completar, Luísa deu um passo para trás, a vulnerabilidade substituída por uma expressão cautelosa. Rafael, preciso ser honesta. Há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que poderiam mudar completamente o que pensa a meu respeito. Nada poderia mudar o que estou começando a sentir, ele insistiu. Não diga isso. Ela balançou a cabeça. Não quando não sabe toda a verdade. Então me conte. Luísa respirou fundo, o conflito interno transparecendo em seu rosto. Finalmente respondeu. Ainda não. Não estou pronta. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Quando estiver, estarei aqui para ouvir. No caminho para o ponto de ônibus, nenhum dos dois falou muito, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao se despedirem, Rafael segurou a mão de Luísa gentilmente. Posso te ver de novo? Contra todos os seus instintos de proteção, Luísa concordou. Sim, pode. Os meses seguintes trouxeram uma transformação na vida de Rafael e Luísa. O que começara como um interesse curioso, transformou-se em algo profundo. Um relacionamento construído em encontros simples e conversas sinceras. Rafael passou a frequentar o pequeno apartamento de Luísa no Ipiranga, onde compartilhavam jantares preparados por ela. Luísa, por sua vez, começou a visitar a cobertura dele, embora sempre parecesse desconfortável com o luxo que a cercava. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pelo Parque do Ibirapuera, Luísa recebeu uma ligação do hospital. Preciso ir, disse após desligar. Pedro teve uma complicação. Rafael imediatamente ofereceu carona e em menos de 20 minutos estavam no Hospital Municipal de Santo Amaro. Enquanto Luísa corria para a UTI pediátrica, Rafael permaneceu na sala de espera, uma sensação estranha de pertencimento tomando conta dele. Aquele hospital, que inicialmente era apenas parte de suas obrigações filantrópicas, tornara-se um lugar significativo em sua vida. Horas depois, Luísa retornou, exausta, mas aliviada. Ele está estável. Conseguimos reverter a arritmia. Rafael a abraçou, sentindo-a relaxar em seus braços. Você é incrível, sabia? Apenas fiz meu trabalho, ela murmurou contra seu peito. Não, você faz muito mais que isso. Você se importa de verdade. É o que te torna especial. Na saída do hospital, foram surpreendidos por flashes de câmeras. 2 fotógrafos registraram o momento em que deixavam o local juntos. O que é isso?
Luísa perguntou, confusa e incomodada. Rafael protegeu-a com o braço, conduzindo-a rapidamente até o carro. Paparazzi. Desculpe por isso. Por que estariam nos fotografando? Provavelmente me seguiram, explicou Rafael, ligando o motor. Deve ser um dia lento para notícias de celebridades. Na manhã seguinte, a resposta ficou clara. Uma revista de fofocas estampava em sua capa digital o novo romance do herdeiro Mendonça, com uma foto dos dois deixando o hospital. A matéria especulava sobre o relacionamento entre o bilionário da tecnologia e a enfermeira do SUS. Luísa estava furioso quando ligou para Rafael. Viu isso? Estão inventando uma história completa sobre nós. Dizem que nos conhecemos quando você estava visitando seu sobrinho doente e que sou sua Cinderela moderna. Luísa, acalme-se, pediu Rafael, embora também estivesse irritado com a invasão. Isso acontece o tempo todo, logo encontram outra história. Não para mim. Meus colegas estão me olhando diferente. As mães dos pacientes estão fazendo perguntas. Isso afeta meu trabalho, Rafael. Ele entendia a frustração dela. Luísa sempre valorizara sua privacidade e sua identidade profissional independente dele. Vou resolver isso, prometeu. Falarei com minha assessoria de imprensa. Mas a situação apenas escalou. Nos dias seguintes, outras publicações pegaram a história, vasculhando o passado de Luísa em busca de ângulos sensacionalistas. A pressão começou a afetar o relacionamento deles. Em uma noite particularmente tensa, enquanto jantavam no apartamento dela, Luísa finalmente desabafou. Isso não vai funcionar, Rafael. Nossos mundos são incompatíveis. Não diga isso. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. O que temos é real, independente dos mundos de onde viemos. Você não entende, ela retirou a mão. Não é só sobre diferenças sociais, é sobre quem sou, sobre meu passado. A que passado, Luísa? O que poderia ser tão terrível? Ela levantou-se, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Talvez um dia eu conte, mas nem mesmo isso mudaria o fato de que pertencemos a realidades diferentes. Rafael a seguiu, abraçando-a pelas costas. E se criássemos nossa própria realidade? Juntos? Semanas depois, contra todas as probabilidades, o relacionamento não apenas sobreviveu, como se fortaleceu. Rafael aprendeu a valorizar a simplicidade e autenticidade que Luísa trouxera à sua vida. Ela, por sua vez, começou a entender que por trás do império financeiro existia um homem genuíno, comprometido não apenas com ela, mas com causas que importavam. Numa tarde de sábado, Rafael surpreendeu Luísa com um passeio de helicóptero sobrevoando São Paulo. Apesar do receio inicial, ela ficou maravilhada com a vista da cidade. Os contrastes entre condomínios luxuosos e comunidades mais simples, os parques, os rios, tudo formando o tecido complexo da metrópole que ambos chamavam de lar. O helicóptero pousou no heliporto de um hotel boutique em Campos do Jordão. Rafael havia reservado o hotel inteiro para garantir privacidade. Isso é loucura, comentou Luísa, enquanto eram conduzidos a uma varanda panorâmica decorada com flores brancas e velas. Uma loucura boa, espero, respondeu Rafael, nervoso de uma forma que Luísa nunca havia visto. Durante o jantar, servido por uma equipe discreta, conversaram sobre planos e sonhos, como faziam frequentemente. Mas havia algo diferente no ar, uma expectativa que Luísa não conseguia identificar. Após a sobremesa, Rafael levantou-se e, para completa surpresa de Luísa, ajoelhou-se à sua frente. Luísa Campos, começou, a voz ligeiramente trêmula. Você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei. Antes de você, eu tinha sucesso, mas não tinha propósito real. Você me mostrou um mundo de autenticidade, coragem e amor genuíno. Ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, um delicado anel de diamante solitário. Sei que é rápido, que apenas 6 meses se passaram. Sei que ainda existem obstáculos e segredos entre nós. Mas tenho certeza absoluta de que quero construir uma vida ao seu lado. Luísa, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Luísa ficou imóvel, lágrimas formando-se em seus olhos. Seu coração gritava sim, mas sua mente recordava a caixa escondida em seu armário. Os segredos que ainda não havia revelado. Rafael, Ela hesitou, o conflito interno evidente em seu rosto. Há coisas sobre mim que você precisa saber antes.
Nada que você diga mudará meus sentimentos, ele assegurou ainda ajoelhado. Confie em mim. Luísa fechou os olhos por um momento, tomando a decisão mais difícil e, simultaneamente, a mais fácil de sua vida. Sim, respondeu finalmente, lágrimas agora correndo livremente. Sim, eu aceito. Rafael colocou o anel em seu dedo trêmulo, levantando-se para beijá-la. O beijo selou a promessa de um futuro compartilhado, mesmo com as sombras do não dito pairando sobre eles. Na manhã seguinte, a notícia do noivado do herdeiro Mendonça com a enfermeira do SUS já circulava em todos os veículos de mídia. Elisa Mendonça, surpreendentemente, foi a primeira a anunciar publicamente seu apoio ao casal, embora em privado tivesse expressado a Rafael suas reservas sobre a rapidez do compromisso. Conheço meu filho, declarou à imprensa. Quando Rafael decide algo, é com convicção absoluta. Damos as boas-vindas a Luísa, à família Mendonça. Enquanto a imprensa especulava sobre data e local do casamento, os detalhes do vestido e a lista de convidados, Luísa lutava com seu próprio dilema moral. Em seu apartamento, sentada na cama com a caixa de sapatos aberta à sua frente, ela tomou uma decisão. Era a hora de Rafael conhecer toda a verdade sobre seu passado, mesmo que isso significasse arriscar perder tudo o que haviam construído juntos. Ele havia jurado que a tornaria sua esposa, mas o que aconteceria quando descobrisse quem ela realmente era e o que escondia há tantos anos? Os preparativos para o casamento avançavam a todo vapor. Em apenas 3 meses, o que começara como um compromisso íntimo transformou-se em um evento social grandioso, impulsionado principalmente pela influência de Elisa Mendonça. A cerimônia seria realizada em uma vinícola no interior de São Paulo, com mais de 400 convidados, a maioria deles desconhecidos para Luísa. Não era isso que tínhamos planejado, comentou Luísa, observando a lista de convidados em uma reunião com a cerimonialista na cobertura de Rafael. Sei que não é o ideal. Rafael suspirou, massageando sua mão tensamente. Mas significa muito para minha mãe e, honestamente, para os negócios também. Muitas dessas pessoas são parceiros comerciais importantes. Luísa assentiu, compreensiva, porém visivelmente desconfortável. Nos últimos meses, tentara adaptar-se ao mundo de Rafael, às reuniões sociais, os jantares formais, as expectativas constantes. Ele, por sua vez, apoiava-a incondicionalmente, orgulhoso de sua simplicidade e valores autênticos. Entendo, de verdade. Ela sorriu levemente. Só prometa que, depois disso tudo, teremos nossa lua de mel exatamente como planejamos. Só nós dois, sem fotógrafos, assessores ou lista de compromissos. Prometo. Rafael beijou-a suavemente. Costa do Sauípe nos aguarda. 7 dias de puro isolamento. À noite sozinha em seu apartamento, que insistira em manter até o casamento, apesar dos protestos de Rafael, Luísa encarava novamente a caixa de sapatos. Por semanas, tentara encontrar o momento perfeito para revelar seu segredo, mas sempre hesitava no último instante. Seu celular tocou, exibindo o nome de Ana na tela. Como está a noiva mais famosa do momento? Brincou a amiga assim que Luísa atendeu. Exausta, respondeu sinceramente. Tudo isso é demais, Ana. Às vezes me pergunto se estou tomando a decisão certa. Está tendo dúvidas sobre Rafael? Não, nunca sobre ele. Luísa respondeu rapidamente. É sobre tudo o mais. Este mundo ao qual estou prestes a me juntar. E há algo que preciso contar a ele antes do casamento. O que poderia ser tão terrível? Perguntou Ana, genuinamente curiosa. Luísa fechou os olhos, a tentação de compartilhar seu fardo quase irresistível. Mas não podia. Rafael merecia ser o primeiro a saber. Nada que não possa esperar mais um pouco, respondeu evasivamente. Como estão as coisas no hospital? A conversa derivou para tópicos mais seguros, mas a inquietação persistia. Após desligar, Luísa tomou uma decisão. Pegou as chaves do carro, um presente antecipado de casamento de Rafael, que ela relutantemente aceitara, e dirigiu até a cobertura dele. O porteiro já a conhecia bem, permitindo sua entrada sem anúncio. No elevador privativo que levava diretamente ao apartamento, Luísa segurava firmemente sua bolsa, onde guardara os documentos da caixa de sapatos. Encontrou Rafael em seu escritório, trabalhando em seu laptop apesar do horário avançado.
Ao vê-la, seu rosto iluminou-se com um sorriso surpreso. Que surpresa boa! Ele levantou-se para beijá-la. Achei que estaria descansando. Precisamos conversar, disse Luísa, a seriedade em sua voz imediatamente alertando Rafael. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, conduzindo-a ao sofá. Luísa respirou fundo, as mãos tremendo levemente enquanto abria a bolsa. Antes de nos casarmos, você precisa saber toda a verdade sobre mim, sobre meu passado. Rafael sentou-se ao seu lado, a preocupação evidente em seu rosto. Luísa, o que quer que seja, podemos enfrentar juntos. Não tenha tanta certeza, ela respondeu, retirando da bolsa documentos antigos e recortes de jornal amarelados. Meu nome nem sempre foi Luísa Campos. Estendeu para ele uma certidão de nascimento desbotada. Rafael a examinou confuso. Larissa Cordeiro Silva? Não entendo. Essa sou eu, Luísa confirmou a voz baixa. Nasci Larissa, em Ribeirão Preto. Meus pais eram Wilson Silva e Márcia Cordeiro. Rafael olhou da certidão para ela, ainda sem compreender completamente. Mudou legalmente seu nome? Por quê? Em resposta, Luísa entregou-lhe um recorte de jornal de mais de 10 anos atrás. A manchete dizia: filha de contador acusada de cumplicidade em esquema de desvio de verbas. Enquanto Rafael lia a matéria, Luísa começou sua explicação, a voz tremendo ocasionalmente. Meu pai era contador de uma construtora em Ribeirão Preto. Ele descobriu um esquema de desvio de verbas públicas envolvendo políticos influentes e o dono da empresa. Inicialmente decidiu denunciar tudo, juntar provas. Mas então começaram as ameaças. Contra minha mãe, contra mim. Rafael continuava lendo, absorvendo cada palavra tanto do jornal quanto de Luísa. Ele cedeu à pressão, continuou ela. Assinou documentos fraudulentos, ajudou a ocultar o esquema. Quando tudo veio à tona, meu pai foi o único preso, o bode expiatório perfeito. Os verdadeiros responsáveis, políticos poderosos, empresários influentes, saíram ilesos. Isso é terrível, comentou Rafael segurando sua mão, mas não vejo como isso te afeta agora, ou muda quem você é. Luísa retirou outro recorte mais recente. A história não termina aí. Eu tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Para proteger minha privacidade, o juiz selou meu nome nos processos, já que era menor de idade. Mas a imprensa local descobriu. Fui perseguida, ameaçada, colegas de escola, vizinhos, todos se voltaram contra nós. As lágrimas agora fluíam livremente. Meu pai morreu na prisão, um suposto suicídio que nunca acreditamos. Minha mãe e eu sabíamos demais. Recebemos ameaças anônimas. O Ministério Público nos ofereceu o programa de proteção, novos documentos, nova cidade. Rafael abraçou-a fortemente, processando cada palavra. Tornei-me Luísa Campos. Mudamos para São Paulo. Comecei uma nova vida. Ingressei na faculdade de enfermagem. Minha mãe conseguiu um emprego como faxineira. Até que 3 anos atrás, ela foi assassinada voltando do trabalho. A polícia chamou de assalto, mas sempre desconfiei. Por isso mantenho um apartamento pequeno no Ipiranga, Rafael percebeu. Por isso é tão reservada sobre seu passado. Luísa assentiu, enxugando as lágrimas. Ninguém sabe disso, nem mesmo Ana. E agora você entende por que tenho tanto medo da exposição, das fotos, da mídia. Se as pessoas certas conectarem os pontos, se descobrirem quem realmente sou, isso não muda nada entre nós, Rafael afirmou, segurando o rosto dela entre as mãos. Você era uma adolescente, uma vítima nessa história toda. Muda tudo, Luísa discordou. Você está prestes a se casar com alguém que vive com documentos fornecidos por um programa de proteção. Alguém cujo pai foi preso por fraude, mesmo que sob coação. Imagine os tabloides descobrindo isso. Imagine como afetaria sua reputação, seus negócios. Não me importo com nada disso. Deveria se importar, insistiu ela. Construiu algo importante, algo que ajuda pessoas. A RMTech não pode ser manchada por escândalos. Rafael ficou em silêncio por um momento, antes de perguntar: por que me conta isso agora? Faltam apenas 2 semanas para o casamento. Porque você merece saber no que está se metendo, respondeu honestamente. Porque não consigo mais viver com esse segredo entre nós e porque... Sua voz falhou brevemente. Porque se quiser recuar, entenderei completamente. Em resposta, Rafael a puxou para um abraço ainda mais apertado.
Luísa, ou Larissa, como preferir, eu te amo. A pessoa que você é hoje é o que importa para mim. Sua força, sua compaixão, sua integridade. Nada do que me contou muda isso. E se alguém descobrir? E se prejudicar tudo que construiu? Rafael refletiu por um momento. Enfrentaremos isso juntos, se acontecer. Mas, honestamente, duvido que alguém conecte a enfermeira Luísa Campos de São Paulo com uma adolescente de Ribeirão Preto de mais de uma década atrás. Luísa permitiu-se um pequeno sorriso de alívio, o peso de anos de segredo sendo parcialmente aliviado. Rafael não a rejeitara. Ainda a queria, apesar de tudo. Não quero segredos entre nós, ela disse. Não quero começar nosso casamento com mentiras. E não começaremos, ele garantiu. Mas também não precisa compartilhar isso com o mundo. Sua segurança vem em primeiro lugar. Naquela noite, Luísa dormiu pela primeira vez na cobertura de Rafael, verdadeiramente em paz, envolta nos braços do homem que aceitara seu passado sem julgamentos. O casamento seguiria conforme planejado, não porque ela escondia quem era, mas porque finalmente podia ser completamente ela mesma com a pessoa que mais importava. O grande dia finalmente chegou. A vinícola Vila Toscana, nos arredores de São Paulo, estava magnificamente decorada, com arranjos de flores brancas e iluminação delicada. Centenas de convidados elegantemente vestidos ocupavam os assentos dispostos entre parreiras verdejantes. No quarto preparado para a noiva, Luísa observava-se no espelho enquanto a maquiadora dava os toques finais. O vestido, um modelo exclusivo de um estilista renomado, era surpreendentemente simples e elegante, sua única exigência que prevalecera sobre as sugestões grandiosas de Elisa. Está linda, comentou Ana, sua única dama de honra, ajustando o véu. Uma verdadeira princesa. Luísa sorriu, pensando em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há um ano, era apenas uma enfermeira dedicada, vivendo na sombra de um segredo. Agora estava prestes a se tornar a esposa de Rafael Mendonça, completamente aceita em sua vulnerabilidade. Nervosa? Perguntou Ana. Estranhamente não, respondeu Luísa. É como se tudo finalmente fizesse sentido. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Para surpresa de ambas, era Elisa Mendonça quem entrava, elegante em um conjunto azul marinho. Poderia nos dar um momento? Pediu a Ana, que saiu discretamente após um olhar reassegurador para Luísa. Sozinhas, Nora e sogra se avaliaram em silêncio por alguns segundos, até que Elisa se aproximou, ajustando um detalhe do véu de Luísa. Sabe por que acabei aceitando você para meu filho? Perguntou finalmente, sua voz surpreendentemente suave. Imagino que seja porque o ama e respeita suas escolhas, respondeu Luísa diplomaticamente. Elisa sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia. Isso também. Mas principalmente porque em todos esses meses, você nunca tentou impressionar-me ou conquistar-me. Manteve-se fiel a si mesma, mesmo quando teria sido mais fácil ceder. Rafael precisa de alguém assim em sua vida. Alguém que o ame pelo homem que é, não pelo nome ou fortuna que carrega. É exatamente assim que o amo, confirmou Luísa. Sei disso agora, Elisa assentiu. E sei também sobre seu passado. O sangue de Luísa gelou instantaneamente. Como... Rafael não contou se é o que está pensando. Elisa esclareceu rapidamente. Nunca trairia sua confiança. Mas sou Elisa Mendonça. Tenho recursos e influência. Quando meu único filho decide se casar após 6 meses de relacionamento, é natural que eu investigue. Luísa sentiu as pernas fraquejarem, precisando apoiar-se na penteadeira. Então sabe tudo? Sei que nasceu Larissa Cordeiro Silva em Ribeirão Preto. Sei sobre seu pai, o escândalo, a proteção de testemunhas, confirmou Elisa. E mais importante, sei que você é inocente de qualquer irregularidade. Era apenas uma adolescente protegendo a família. Por que não disse nada antes? Por que permitir que o casamento aconteça? Elisa ajustou a pulseira de brilhantes em seu pulso, pensativa. Porque vi como você transformou meu filho. O Rafael antes de você era brilhante nos negócios, mas vazio em propósito. Você trouxe algo que dinheiro algum pode comprar. Autenticidade, compaixão genuína. E porque seus segredos são apenas consequências de sua lealdade, não de falhas de caráter. Luísa não conseguia acreditar no que ouvia. Esperava rejeição, escândalo, não compreensão.
E não se preocupe, continuou Elisa. Suas informações estão absolutamente protegidas. Contratei os melhores advogados para garantir que seus documentos atuais sejam incontestáveis. O passado ficará no passado. Por quê? Por que me protegeria assim? Porque você é família agora, respondeu simplesmente. Raios Mendonça protegem os seus. Elisa dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Um último conselho. O que nunca foi dito ao mundo não precisa ser revelado. Alguns segredos existem para proteger, não para enganar. Seja feliz com meu filho, Luísa Campos. Vocês merecem. A cerimônia foi tão perfeita quanto poderia ser. Quando Luísa caminhou pelo tapete branco entre as parreiras, o olhar de adoração de Rafael dissipou quaisquer últimos vestígios de dúvida. Ali estava um homem que a conhecia completamente. Suas forças, suas fragilidades, seus segredos, e ainda assim, a amava incondicionalmente. Os votos foram trocados sob um céu perfeito de fim de tarde, as primeiras estrelas surgindo enquanto prometiam amor eterno. Para a imprensa e convidados, era o conto de fadas da enfermeira que conquistara o coração do bilionário. Para Luísa e Rafael, era muito mais. A união de duas pessoas que haviam encontrado aceitação completa uma na outra. Fechamos 6. Uma semana depois, Luísa observava o pôr do sol na praia exclusiva do resort na costa do Sauípe. Rafael aproximou-se por trás, abraçando-a enquanto contemplavam o horizonte alaranjado. Arrependida, perguntou beijando seu ombro. De que exatamente? Ela sorriu recostando-se nele. De tudo. De me conhecer, de se casar comigo, de entrar nesse mundo maluco de revistas de fofocas e expectativas sociais. Luísa virou-se para encará-lo. Nem por um segundo. Você me mostrou que é possível ser autêntica, mesmo no meio de tanta artificialidade, que posso fazer mais diferença com os recursos certos, e principalmente que meu passado não define quem sou hoje. Rafael sorriu, segurando o rosto dela entre as mãos. Sabe o que mais amo em você? Sua coragem. Enfrentou tanto, perdeu tanto, e ainda assim consegue amar sem reservas. Aprendi que guardar segredos por medo só traz mais sofrimento, respondeu Luísa. Revelar minha verdade para você foi o momento mais assustador e mais libertador da minha vida. E agora? Qual o próximo capítulo para nós? Luísa olhou para o mar pensativa. Estive pensando, e se usássemos parte dos recursos da Fundação para criar um programa de apoio a crianças e famílias em situação semelhante à que vivi? Proteção de testemunhas, recomeços, novas identidades. Tudo isso é traumático, especialmente para os mais jovens. Rafael a observava com admiração crescente. Você realmente quer transformar sua dor em ajuda para outros, não é? É a única forma de dar sentido a tudo que passei, confirmou. Nem todas as meninas têm a sorte de encontrar seu milionário compreensivo, brincou, embora com seriedade nos olhos. Acho uma ideia brilhante, Rafael concordou, beijando-a suavemente. E tenho certeza que minha mãe apoiará também. Ela realmente gosta de você, sabia? Estou começando a acreditar nisso. Luísa sorriu. Quem diria que Elisa Mendonça se tornaria minha aliada? Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Luísa refletia sobre a jornada que a trouxera até ali. Do medo e isolamento à aceitação e amor. Do segredo sufocante à verdade libertadora. Rafael havia jurado torná-la sua esposa sem saber quem ela realmente era. E quando descobriu, amou-a ainda mais profundamente. No que está pensando? Perguntou ele, notando seu silêncio contemplativo. Em como a vida é imprevisível, respondeu entrelaçando seus dedos aos dele. Em como o que nunca foi dito eventualmente encontra seu momento de ser revelado. E em como, às vezes, os segredos mais profundos podem se tornar as pontes mais fortes quando compartilhados com a pessoa certa. Rafael beijou o topo de sua cabeça e juntos observaram as primeiras estrelas surgirem no céu da Bahia. Não mais como o milionário e a enfermeira, não mais como pessoas de mundos diferentes, mas simplesmente como Rafael e Luísa, dois seres humanos que haviam encontrado um no outro a coragem de serem completamente verdadeiros. CDT, viejo, en serio, cabrón. Oye, Technic, gracias por compartir, hermano. Espero que sea la última, güey. La última vez que vea yo a Carlos Tevez, güey.
Ok. Los que estén al pendiente del calendario. Ok. ¿A poco sí está muy ¿Cómo te fue, Junior? Por cierto, gracias por la raid nuevamente. Bienvenidos los que vengan de Junior sin estrés. Bienvenidos. Sin estrés. En la descripción de la carta no dice si le van a poner otro. No me desagrada, güey, pero. Híjole, cabrón. No, está bien construido, güey. Sí, me gusta. Me hubiera gustado verle un poquito más de las stats in-game, pero me gusta. ¿Qué tal las copas? Perdón si suena con falta de humildad, pero estuvieron fáciles. Estuvieron fáciles en todos los intentos a la primera salieron. Pero bueno, igual sé que es tryhardismo de mi parte y estoy loquito, pero lo único malo de las copas es que no saqué nada. Estoy muy acostumbrado a tener muy mala suerte, eso créanme que lo sé. Sé que esto va a ser así y quieren verme caer siempre, ¿no? Pero bueno, es parte del negocio. Parte del negocio y hay que levantarse. En mi perra vida me ha salido Van de Ven. Agus, gracias por el follow, bienvenido, buenas. Sí, a Van de Ven no me ha salido a mí nunca, tampoco. No puedo, tengo que hacer más pecho. El proyecto Encuadrarse, amigo, no ha llegado, pero este año tiene que estar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vieira por Fabián, banco, 100%. De hecho, tendrías que revisar qué cadena le puedes hacer a Patrick Vieira. Queda muy bien, güey. Ese car es muy bueno, mucho mejor que lo hice mención. Me gusta la dupla Gonzalo If, Evo y Car If, Evo. ¿Cuántos aspas tengo, cabrón? Pues sí, me gusta, suena bien. Dijo mala suerte con 3 totis. Ey, Rigoberto está de provocador, Él quiere que yo muestre mi marcador de totis. Yo no quiero, pero él está provocando, amigo, Él está provocando. Tengan cuidado con él, Me gustaría un MC más defensivo. Vieira. Y vuelvo al tema. Revisa qué vos puedes hacer. Ahí es donde te falta humildad. Con lo bien que juegas, ¿quieres cartas top? Sí, ¿no? Deja eso para mí que soy un desastre. Bueno, amigo, que yo sea bueno. A ver, denme un poquito de premio, ¿no? Uf. Top 200. FIFA 21. Ah. Es que aunque gane el partido no le da el Plus, quedaría peor con la Evo que con la Evo. Sí, obvio, güey. Claro, porque la Evo sí le da. Verga, no sé, güey. Me agarras en curva. Me dejó vacío el cerebro, güey. No sé de qué habla. ¿De premio me dieron las manos? Amigo, pero yo tengo que laburar para conseguir mis cosas. No puede ser. Es de vergüenza, Es de vergüenza histórica lo de EA Sports. O sea, EA Sports no piensa en el laburante, Ham en un 1083. Qué bien, amigo. Qué bien. ¿Sabes qué saqué yo en mis sobres, güey? Nada. ¿No? Nada. ¿Qué? ¿La copa? Nada, bro. ¿La tabla? ¿La tabla de la Liga MX? Nada, güey. ¿Qué tantos sobres tengo que abrir para que me salga un bicha? Amigo, es que yo no sé. Tengo medias, no voy a hacerme a Chiellini. Voy a ver qué más viene en SBC, pero yo no tengo la respuesta, güey.
No pueden negar que, a ver, yo abrí un buen de sobres, no lo pueden negar. Yo no iba a abrir sobres y aquí estoy como un tonoto abriendo sobres que no debería, güey. Pero bueno. Provocadores. Después de casi 1000 sobres en los totis y pura pistola, ya era justo. Es que ahí Code, ahí tenemos un problemita. No se trata de justicia el juego, hermano. Ese es un pensamiento bastante común por el cual no lo puedo culpar, pero no se trata de justicia el jueguito. No trabajo para EA y no te preocupes, no lo digo por nada en especial, pero tenemos que quitarnos la idea de que, ay, es que abrí casi 1000 sobres, dame algo. No, ¿por qué? Es la química verde, pero la carta verde, Freddy. De hecho, creo que es completando todo, según yo. Estoy seguro. Acabando las copas, ahí está. Si fuera justo este juego no fuera una mierda. Exactamente, Code. Usted lo entendió todo en la vida, bro. A ver tu marcador. Eres un provocador, güey. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, amigo. Porque soy humilde. Llega el viernes Nazario y GG's Gonzalo. Ay, güey. Ay, qué triste caso. Ay, güey, ay, bros. Qué triste caso, ¿no creen? Uf. Voy a tener que modificar mi equipo. Voy a tener que sacar a Gonzalo IF Evolución porque llega Nazario Swaps. Bueno. Dale. Uy. Bueno. Está bien. ¿No se ve tu sobre? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Voy. Twister, ¿no? Pero te das cuenta que ni siquiera me sale Solskjaer. O sea, de jodido, ¿sabes? Increíble, amigo. Lo que sí es que unos tienen manos, otros cartas, en algo se compensa. Y justo. Así es el deporte, amigo. ¿Las cartas no dan manos? Sí, de hecho tienes mucha razón. Yo peleo muchas veces con la gente. Quieren cartas pensando que van a mejorar y van a hacer los rangos altos, pero realmente pues no es así. ¿Chiellini es mejor que Ferdinand Swaps? Ay, güey. No te voy a negar, amigo, Necesitaba reírme, güey. Necesitaba yo leer ese tremendo un facto. Chiellini mejor que Ferdinando Swaps. Ay, amigo, la gente es bien cómica, en serio, güey. Es muy graciosa la gente, güey. Pero bueno. A ver. Voy a ver lo que mandó Juan y... Termino esta última mejora, güey. No mames. Hermano, no puedo ver esto, güey. ¿Por qué, verga? Sale pelón el pinche... El otro estúpido este, güey. Es de chill. No. No te escondas, ya tiraste la piedra, viejo. Speed justo está calvo. Oye, pero se rapó de verdad. Sé que no se está viendo, pero el pendejo tiene sangre en la boca y Twitch ya saben cómo es. A ver, Rivan. A ver, me preocupa cómo empieza este tweet, Me preocupa mucho, güey. Lo bueno que ya está nerfeada la CPU. A ver, cállate, Osuna. Vamos a ver esto. A ver. A ver, aquí el rival trae a Gullit.